Roma, a eterna cidade, uma nação de impérios, conquistas e glórias, já havia experimentado a ascensão de grandes líderes. Mas nenhum como ele. Júlio César, o conquistador imbatível, o homem que transformou a República Romana em um colosso de poder, caiu sob as lâminas traiçoeiras de seus próprios aliados. Aqueles a quem confiou seu império, aqueles com quem dividiu os segredos do poder, se tornaram os algozes que cravaram a faca em seu coração. Bruto, Cássio e seus conspiradores, sedentos por recuperar o controle de uma Roma que temiam ver dominada por um único homem, traíram o ditador com um golpe brutal e cruel. No entanto, a morte de César não significou o fim de sua história. Ao contrário, sua queda foi apenas o início de um novo capítulo, onde vingança, traição e a luta pelo poder substituíram a honra e a lealdade. O assassinato de César acendeu uma chama intensa nos corações daqueles que ainda o adoravam, e um grito de justiça ecoou pelos corredores da cidade. O povo clamava pelo sangue dos traidores, e o destino de Roma estava agora nas mãos de dois homens que herdariam o peso de um império devastado pela traição. Marco Antônio, fiel comandante e aliado de César, jurou que sua morte não seria em vão. Sua ira transbordava, e o espírito de César o guiava enquanto reunia as forças de Roma para caçar os conspiradores. Mas ele não estava sozinho. Otaviano, herdeiro do império e sobrinho de César, também buscava vingar seu tio, determinado a trazer os responsáveis à justiça e, mais importante, garantir que Roma permanecesse grande. Juntos, Marco Antônio e Otaviano formaram uma aliança de poder, não apenas para vingar César, mas para retomar o controle de um império à beira da destruição. Em uma Roma assolada pela incerteza, a batalha por justiça se desenrolava nas ruas e nos campos de batalha. A luta entre os defensores do império e os assassinos de César não era apenas uma guerra por poder, era uma luta pela própria alma de Roma. A cidade eterna, dilacerada pela traição, via-se à beira do colapso. Enquanto as legiões marchavam, o eco da morte de César reverberava em cada esquina, e aqueles que ousavam desafiar o legado do imperador enfrentavam um destino cruel. Mas os conspiradores não estavam dispostos a se entregar sem lutar. Bruto e Cássio, agora foragidos, tentavam desesperadamente manter seu poder, reunindo forças e alianças em um último esforço para manter seu controle sobre Roma. Sabiam que sua única chance de sobrevivência era destruir aqueles que buscavam vingança. Assim, com sangue nos olhos, os dois lados se enfrentavam em batalhas épicas. O destino de Roma estava em jogo, e a cidade, que uma vez foi símbolo de glória, tornava-se o campo de um confronto titânico. Porém, a vingança não seria fácil. O espírito de César, imortalizado por suas conquistas e pela sua visão de um império unificado, se refletia nas forças que se alinhavam contra os conspiradores. Marco Antônio, com sua bravura e liderança, e Otaviano, com sua astúcia e visão estratégica, estavam determinados a fazer justiça, não apenas pela morte de um homem, mas pela salvação de Roma. Buscavam restaurar a honra perdida, reviver a grandiosidade de Roma e garantir que o nome de César nunca fosse apagado da história. A batalha culminaria em um confronto épico nas planícies de Filipos, onde as legiões se chocariam em um embate final. O sangue de César correria novamente, mas não seria apenas a vingança que tomaria Roma, seria a reconfiguração do próprio destino do império. O que restasse depois da poeira da batalha seria uma Roma diferente, um império transformado pela ira de seu povo e pela determinação de seus novos líderes. A vingança César não era apenas pessoal, mas o eco de uma era que se foi, mas que jamais seria esquecida. Roma se levantaria de suas cinzas, mais forte e mais unida, mas o preço a ser pago seria alto. A história não esquece os mortos, nem os heróis, nem os traidores. A luta por justiça, pela honra e pelo império se tornaria o fundamento de um novo caminho, um caminho pavimentado por sangue e sofrimento, onde o nome de César, imortalizado no panteão dos deuses, continuaria a guiar o destino da cidade eterna. O sol mau começava a se levantar sobre Roma quando a notícia se espalhou como fogo pelas ruas e praças. Júlio César, o conquistador de mundos, o homem que transformou a república em império, estava morto. A cidade estava em choque, o peso da morte de César reverberando nas pedras da cidade eterna. Mas, para alguns, a queda do imperador foi apenas o começo de uma guerra que se arrastaria por anos.
Marco Antônio, ao ouvir da morte de seu amigo e comandante, foi tomado por uma fúria incontrolável. Estava em um banquete quando soubera da traição. Seus olhos se encheram de uma raiva cega, e seus primeiros pensamentos foram de vingança. A dor era pessoal, mas também coletiva. César havia sido o líder de Roma, o pilar que unia uma república em ruínas. Seu assassinato era um golpe à Roma inteira, um ataque à própria alma da cidade. Marco Antônio sabia que, se não tomasse a frente, a república se perderia para os conspiradores que haviam traído seu amigo. A primeira ordem de Marco Antônio foi clara: reunir os leais e buscar apoio popular. O povo romano, ainda atônito, precisava de uma liderança forte para guiá-los. Ele sabia que a política de César, que se mostrava cada vez mais autocrática, havia dividido os romanos, mas seu apoio popular ainda era significativo. Ele usaria esse apoio para conquistar aliados e, finalmente, levar Roma à guerra contra os conspiradores. Enquanto isso, Bruto e Cássio, os dois principais responsáveis pelo assassinato, estavam em um dilema. A morte de César, embora tenha sido sua vitória momentânea, gerou uma onda de desconfiança e revolta por toda Roma. Eles haviam matado o imperador em nome da liberdade e da república, mas agora enfrentavam um novo inimigo, o próprio povo. Bruto, filho adotivo de César e com um nome carregado de honra, sentia o peso da traição. Seus dias eram marcados pela dúvida, mas sua ambição por poder e seu medo do que aconteceria caso falhasse o impediam de recuar. Ele acreditava que a república seria restaurada, mas ele e Cássio precisavam agora consolidar seu poder e impedir que os aliados de César tomassem o controle. O primeiro movimento dos conspiradores foi buscar apoio nas províncias, nas legiões afastadas de Roma, para que pudessem enfrentar o exército de Marco Antônio. Bruto acreditava que, se conseguisse reunir o apoio militar, a luta pelo controle de Roma poderia ser vencida de maneira decisiva. O caminho era difícil, pois os generais que ainda estavam leais a César eram implacáveis em sua busca por justiça. A tensão em Roma era palpável. As ruas, antes cheias de vida e celebração, agora estavam tensas e silenciosas. O Senado, onde o assassinato de César havia sido orquestrado, tornará-se um campo de guerra político. Senadores antigos, que se alinhavam com os conspiradores, começaram a emergir, enquanto os apoiadores de César se viam cada vez mais isolados e ameaçados. Em uma reunião secreta com seus aliados, Marco Antônio traçou um plano de levantar a bandeira de César em Roma, tornar o povo seu exército e marchar contra os conspiradores. Ele sabia que não poderia agir sozinho, então buscou a aliança de Otaviano, sobrinho de César, que, apesar de jovem, possuía um vasto poder político. Otaviano, com sua astúcia e frieza, viu no assassinato de seu tio uma oportunidade única. Para ele, a vingança não era apenas pessoal, mas uma chance de consolidar seu próprio poder em uma Roma destruída pela traição. Com a aliança selada, Marco Antônio e Otaviano começaram a angariar mais seguidores. Eles sabiam que a batalha seria difícil, mas o povo romano, com a memória recente de César, estava disposto a seguir seus líderes em busca de vingança. O exército de Marco Antônio se formava, um verdadeiro leviatã de forças leais ao legado de César. Ao mesmo tempo, Cássio e Bruto tentavam manter sua aliança com os generais das províncias, enquanto se preparavam para enfrentar os exércitos de seus inimigos. O desenvolvimento de ambos os lados estava em pleno andamento, mas a tensão em Roma se intensificava à medida que o destino da cidade parecia pender para um lado ou outro. Enquanto Marco Antônio e Otaviano preparavam o cerco, Bruto e Cássio começavam a ver que sua própria sobrevivência estava em risco. O que parecia ser uma luta pela República agora se transformava em uma guerra civil, onde o futuro de Roma estava em jogo. Mas uma coisa era certa: o assassinato de César havia lançado a cidade eterna em um abismo do qual não haveria retorno. Roma nunca mais seria a mesma. A vingança começava, e a batalha por Roma estava prestes a se intensificar. Roma se via cada vez mais dividida. A cidade que antes era símbolo de poder e grandiosidade agora se tornava um campo de batalha político e militar. Os apoiadores de César, fervorosos e implacáveis, estavam prontos para lutar. Do outro lado, os conspiradores, liderados por Bruto e Cássio, tentavam manter a ilusão de que a república poderia ser restaurada. Porém,
O que estava em jogo não era mais apenas o destino de uma nação, mas o futuro de um império que agora se tornava sinônimo de vingança, traição e ambição. Marco Antônio, ao lado de Otaviano, sabia que o momento de confrontar os conspiradores chegaria mais cedo do que imaginavam. Otaviano, com sua mente afiada e um poder crescente dentro do Senado, soubera usar seu nome e seu vínculo com César para ganhar aliados políticos. Mas Marco Antônio, com seu exército leal e seu espírito de comando, era quem agora arrastava Roma para a guerra. Enquanto isso, Bruto e Cássio formavam suas legiões fora de Roma, nas províncias. Mas a situação não era fácil. Eles precisavam consolidar poder para enfrentarem o crescente exército de Marco Antônio. As legiões estavam divididas entre aqueles que viam na morte de César a chance de restaurar a antiga república e aqueles que, secretamente, sabiam que as ações dos conspiradores haviam lançado Roma em um abismo do qual não haveria retorno. Para muitos, a dúvida corroía o coração, mas a lealdade ao sistema republicano ainda parecia ser a maior força de união. A guerra começou a se desenrolar nas planícies de Filipos, um local que, mais tarde, se tornaria um marco da batalha final pelo controle de Roma. No entanto, antes disso, as primeiras escaramuças entre os exércitos de Marco Antônio e os conspiradores começaram a marcar o campo de batalha. As legiões de ambos os lados se enfrentaram em batalhas menores, onde a violência e o sangue de César se espalhavam por cada pedaço de terra romana. A batalha mais emblemática foi uma emboscada estratégica em que Marco Antônio conseguiu dividir as forças de Bruto e Cássio. Ao emboscar os soldados inimigos em um terreno acidentado, onde o movimento das legiões era dificultado, Marco Antônio fez uso de sua superioridade em táticas militares. As forças de Bruto tentaram resistir, mas o peso da traição e o peso da culpa começavam a afetá-los. A moral das tropas, antes sólida, agora estava fragilizada. Mas o maior dilema não estava apenas nos campos de batalha. No Senado, as alianças políticas começavam a ruir. Alguns senadores, aqueles que haviam apoiado Bruto e Cássio, começaram a se dar conta de que as ações desses líderes haviam condenado Roma a uma guerra civil interminável. Havia aqueles que, temerosos da escalada do conflito, começaram a se alinhar com Marco Antônio, enquanto outros viram na ascensão de Otaviano uma oportunidade para reestruturar o poder político de Roma, mesmo à custa da República. Durante uma reunião secreta com seus aliados mais próximos, Otaviano traçou um movimento audacioso de declarar guerra aos conspiradores diretamente no Senado. Sua astúcia política e habilidade de manipulação começaram a ganhar força, e ele logo passou a ser visto não apenas como o sobrinho de César, mas como um líder capaz de guiar Roma em tempos de crise. Seu apoio se expandia, enquanto Bruto e Cássio se viam cada vez mais isolados. Seus exércitos, embora ganhassem força, enfrentavam uma crescente fraqueza em sua posição política. Nas ruas de Roma, os ecos da vingança se faziam mais fortes do que nunca. A morte de César não seria esquecida. O povo romano, que um dia adorava seu general, agora clamava por sangue. O movimento de Marco Antônio, com o apoio de Otaviano, começou a ganhar uma força imensa. Legiões de soldados, agora motivados não apenas pela honra, mas pela promessa de que a justiça seria feita, marchavam em direção aos pontos de batalha. Cada passo, cada marcha, era uma lembrança de que Roma estava à beira de uma nova era, forjada pela vingança. E assim, o conflito se intensificava. Bruto e Cássio, percebendo a força de seus inimigos, começaram a adotar táticas cada vez mais desesperadas. Sabiam que o tempo estava contra eles, e a cada movimento que faziam, o exército de Marco Antônio e Otaviano se aproximava mais de Roma. A guerra por Roma estava se tornando uma guerra pelo próprio destino do império. O confronto final parecia inevitável. Mas antes que as legiões se enfrentassem em um embate definitivo, um evento crucial aconteceria, mudando para sempre o curso da guerra. Uma traição no coração do próprio exército de Bruto ameaçaria sua posição, e a batalha pelo império tomaria um novo rumo. Apesar de ser o símbolo da República e o líder mais respeitado entre os conspiradores, a fragilidade emocional de Bruto era evidente. Filho adotivo de César, ele se viu envolvido em uma guerra interna contra sua própria consciência, consumido pela dúvida e pela culpa.
Mesmo que acreditasse em sua causa, Bruto sabia que sua traição tinha um preço e esse preço era uma Roma mergulhada em um conflito sem fim. Na véspera de um confronto iminente, uma crise de confiança assolou as forças de Bruto e Cássio. Muitos dos soldados, leais a César, começaram a questionar a moralidade de sua luta. Alguns exércitos estavam divididos, e as vozes dissonantes começaram a se levantar. No campo de batalha, um general de Bruto, temendo pela sobrevivência de suas tropas, decidiu desertar para as forças de Marco Antônio. Essa deserção foi um golpe devastador para Bruto, que agora se via enfraquecido tanto politicamente quanto militarmente. Com a moral de suas tropas em declínio, a esperança de uma vitória esmagadora começou a desaparecer, e o peso da derrota se aproximava. Cássio, sempre mais pragmático, procurou manter a resistência, mas até ele sabia que o futuro de Roma estava em jogo e que as chances dos conspiradores estavam diminuindo a cada dia. O campo de batalha de Filipos seria o cenário do confronto definitivo. Marco Antônio, agora semeando o terror entre os conspiradores, e Otaviano, com sua astúcia política, formavam um exército imbatível. As tropas de Bruto e Cássio, já em menor número e desgastadas, se posicionaram para a última resistência. A batalha começou com um estrondo. As legiões se chocaram como um vendaval de destruição, e o céu se cobriu de fumaça e sangue. Marco Antônio, com sua destreza em combate, liderava sua legião com força avassaladora. Ele lutava com a memória de César, sua fúria alimentada pela dor e pelo desejo de vingança. Ao seu lado, Otaviano, com sua habilidade estratégica, movia suas forças com precisão, tomando posições estratégicas enquanto incitava a fúria dos soldados. O confronto entre as forças de Roma parecia uma luta entre o próprio destino da cidade e o peso da sua decadência. As legiões de Bruto, apesar de sua determinação, estavam divididas e desmoralizadas. Bruto, sempre o líder mais idealista, foi tomado por um sentimento de desesperança. Seu coração estava em guerra consigo mesmo, tentando se convencer de que a luta pela república ainda era justa, mas no fundo sabia que o que restava de Roma não era mais uma república, mas um império em ascensão, uma nova era de governantes impiedosos. Quando o destino parecia incerto, Cássio, percebendo a catástrofe iminente, tomou uma decisão radical. Ele sabia que sua única chance de sobreviver era fugir e manter o controle sobre suas forças. No entanto, sua tentativa de retirada foi frustrada. No meio da batalha, Cassius cometeu suicídio, convencido de que Roma estava perdida. Seu ato desesperado foi um sinal claro de que a última linha de defesa da República se despedaçava. Com a morte de Cássio, a resistência dos conspiradores caiu por terra. Bruto, sem o apoio de seu principal aliado, viu-se cercado por suas próprias dúvidas. Em um momento de grande angústia e derrota, ele fez a última escolha, também tirou sua própria vida, não por medo da batalha, mas pela percepção de que Roma, tal como ele a conhecia, já não existia mais. Com a morte dos líderes conspiradores, as forças de Marco Antônio e Otaviano emergiram vitoriosas. O campo de batalha estava repleto de cadáveres, mas o que mais sangrava era o futuro de Roma. A República Romana, que por séculos resistira às tentações da tirania, havia dado lugar ao Império. O espírito de César, agora imortalizado, parecia ter vencido, mas o preço seria mais alto do que qualquer um poderia imaginar. O povo romano, por um breve momento, celebrou a vitória. Mas uma vitória carregada de morte e destruição sempre deixa uma marca profunda. Marco Antônio, com sua fúria e desejo de vingança finalmente saciados, se tornava o novo líder, ao lado de Otaviano, que, com sua astúcia política, se tornaria mais forte do que nunca. Agora, com os conspiradores derrotados e os sonhos da República desfeitos, Roma olhava para um novo futuro, incerto e sombrio. Mas uma coisa era certa, o Império de César, agora em mãos de seus sucessores, começava sua ascensão ao poder absoluto. Após a vitória esmagadora de Marco Antônio e Otaviano, a cidade de Roma foi preenchida por um novo tipo de poder. Roma nunca mais seria governada como uma república. Otaviano, com sua mente política astuta e seu domínio sobre as intrigas do Senado, sabia que o verdadeiro poder não se tratava apenas de derrotar os inimigos, mas de consolidar o controle de maneira definitiva.
Marco Antônio, embora poderoso, sabia que sua lealdade a César e sua vontade de vingar seu amigo eram apenas o começo de um caminho de confrontos. Ele sabia que, em algum momento, suas próprias aspirações colidiriam com as de Otaviano. Otaviano, agora Augusto, foi aclamado pelo Senado e pelo povo romano como o primeiro imperador. Mas seu caminho para o poder não foi simples nem sem resistência. Embora os conspiradores tivessem sido derrotados e seus exércitos aniquilados, o que restava era uma cidade instável, onde as cicatrizes da guerra civil ainda estavam frescas. Augusto teve que reconquistar a confiança do povo e restaurar a ordem, não apenas através do poder militar, mas também pela habilidade política e manipulação das instituições romanas. Augusto, com sua astúcia, não buscava apenas o trono de Roma. Ele procurava algo mais, a legitimação de seu governo. Em sua primeira ação como imperador, convocou uma grande celebração, o Triunfo de César, onde o povo e o Senado puderam ver o novo poder em ação. Ao erguer estátuas de Júlio César como divindade, ele não apenas celebrava a memória de seu tio e mentor, mas também cimentava sua posição como sucessor legítimo. César, mesmo após a morte, continuava a ser a figura central da Roma que se erguia, e o próprio espírito de sua ambição agora vivia através de seu sobrinho-neto. Roma, agora sob o comando de Augusto, estava irreconhecível. A cidade, antes marcada por uma república de senadores e lutas pelo poder, se tornava um império governado por um imperador absoluto. No entanto, o legado de César ainda estava vivo. Júlio César não era apenas o homem que fundara a base para o império, mas um símbolo de um novo ciclo histórico. Ele, que sempre acreditou que Roma deveria ser governada com força e justiça, agora via sua visão se concretizar nas mãos de seu sucessor. A morte de César, que um dia parecia ser o fim de um império, na verdade havia sido o início de uma nova era. Roma, agora com Augusto no comando, prosperaria, mas sob as fundações que César havia colocado. O Império Romano se estenderia por séculos, e seu legado não seria apenas militar, mas cultural, com Augusto sendo o homem que transformaria a cidade em um império global. A República Romana, como o mundo conheceu, estava perdida para sempre. Mas o espírito de César, com sua visão de um império imbatível, era agora uma realidade. A vingança estava completa, mas as lições de guerra, traição e ambição permaneceriam gravadas na história. O Império Romano, sob Augusto, atingiria novas alturas de poder, mas também carregaria as cicatrizes de sua fundação. A guerra civil que devastara Roma havia dado lugar a uma era de prosperidade, mas com uma nova ordem de governança absoluta. Roma se tornaria o centro do mundo conhecido, e César, embora morto, permaneceria a inspiração para cada líder e general que viesse a seguir. Mas a história de César não era apenas a de vingança. Era também a história de um império que renascia, forjado no fogo da guerra, onde o sangue derramado pelos filhos e aliados de Roma nunca seria esquecido. O nome de César continuaria a ecoar nas vozes dos senadores e imperadores que se seguiriam, e Roma continuaria, eternamente, a viver sob o império que ele ajudou a criar. E assim, chegamos ao fim dessa saga épica. A morte de Júlio César, a vingança por sua morte, e a ascensão do império marcam o fim de uma era e o início de outra. A cidade eterna, uma vez perdida entre as sombras da traição, se ergue novamente, mas sob uma nova luz, agora governada por um império que, por séculos, dominaria o mundo conhecido.